Com o aumento do ICMS, combustível e gás de cozinha ficam mais caros a partir de amanhã. E você vai ver também. Desemprego cai no trimestre encerrado em dezembro e alcança o menor patamar dos últimos 9 anos. Ministério da Saúde aguarda a tradução da bula para início da vacinação contra a dengue no Brasil. Estados Unidos retomam sanções contra petróleo e gás na Venezuela após proibição de candidatura de opositora. E ainda, China supera Japão e se torna maior exportador de veículos do mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutinhos. Chegamos ao vivo nessa quarta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite esses próximos minutos para se atualizar e ficar por dentro dos temas que estão em destaque. Com o aumento do ICMS, combustíveis ficam mais caros a partir de quinta-feira. O reajuste afeta valores da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Vamos ver o que nos espera a partir de amanhã. O aumento é decorrente de uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne os secretários de Fazenda de todas as unidades da Federação do Brasil. Os estados aprovaram as novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em outubro do ano passado, com vigência a partir de fevereiro deste ano. Foi a primeira alta do imposto estadual desde que ele passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. O reajuste é para cobrir as perdas com a redução do ICMS na gasolina, no diesel, no biodiesel e no gás de cozinha. Uma lei unificou o ICMS sobre os combustíveis, estipulando o prazo de 1 ano para a primeira alteração do tributo. Depois disso, as revisões passariam a ser feitas a cada 6 meses. O ICMS da gasolina sobe 15 centavos, passando de R$ 1,22 para R$ 1,37. Já o preço do diesel e do biodiesel aumenta 12 centavos, passando de 94 centavos para R$ 1,06. A alíquota do gás de cozinha, o GLP, deve ter uma alta de 2% em relação ao preço médio de compra de R$ 100,98, com um aumento de 16 centavos por quilo. O botijão de 13 quilos deve chegar a R$ 103,06. A taxa média de desemprego caiu ao menor patamar dos últimos 9 anos. E a população ocupada é recorde na série histórica iniciada em 2012. A taxa média de desemprego no Brasil em 2023 foi de 7,8%. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, esse é o menor patamar desde 2014, quando a taxa foi de 7%. O resultado também representa uma desaceleração em relação ao número de registrados em 2022, quando a taxa média de desemprego foi de 9,3%. No último trimestre do ano passado, encerrado em dezembro, a taxa de desocupação chegou a 7,4%, um recuo de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre julho e setembro. O resultado anual é o menor dos últimos 9 anos, confirmando a tendência de recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia da Covid-19. Com os resultados deste trimestre, o número absoluto de desocupados teve queda de 2,8% contra o trimestre anterior, atingindo 8,1 milhões de pessoas. O país chegou ao menor contingente de desocupados em números absolutos desde o trimestre móvel encerrado em março de 2015. No trimestre, também houve crescimento de 1,1% na população ocupada, que chegou ao recorde de 101 milhões de pessoas, maior número da série histórica iniciada em 2012. No ano, o número foi de 1,6%, com mais 1.600.000 pessoas ocupadas. Bom, e o Copom volta a se reunir nesta quarta-feira para definir a taxa básica de juros pela primeira vez em 2024. A expectativa é de uma nova redução que pode colocar a Selic no menor nível em 2 anos.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira e a taxa básica de juros da economia deve baixar de 11,75% para 11,25% ao ano. O corte de meio ponto percentual é a aposta da maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmada, essa será a quinta redução seguida na taxa Selic, que cairá ao menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. Considerando o comportamento da inflação, a projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros continue recuando ao longo de 2024 e que termine este ano em 9% ao ano. Normalmente, para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços no sistema de metas de inflação, o Banco Central faz projeções para o futuro. Com isso, a instituição já está mirando na meta do ano que vem e também para o primeiro semestre de 2025. Isso acontece porque as mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. A meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Na semana passada, os economistas do mercado financeiro estimaram que a inflação de 2024 somará 3,81% e a de 2025, 3,50%. O Ministério da Saúde aguarda a tradução da bula para dar início à vacinação contra a dengue. A liberação da imunização depende dessa exigência da Anvisa. A elaboração de um calendário da vacinação contra a dengue ainda depende do cumprimento da norma exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ideia do Ministério da Saúde é iniciar a imunização contra a doença ainda em fevereiro. Segundo a ministra Anísia Trindade, para fazer a distribuição, a Anvisa exige que a bula esteja em português. O laboratório produtor da vacina está finalizando esse processo. O imunizante contra a dengue, chamado de Qdenga, foi incorporado no Sistema Único de Saúde. Mas, como a vacina não é produzida em larga escala pelo laboratório japonês Takeda Pharma, a imunização no Brasil vai ter como público-alvo as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo dados atualizados nesta terça-feira, nas 4 primeiras semanas de 2024, o Brasil já registrou mais do que o triplo de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, o país registrou mais de 217 mil casos prováveis da doença neste ano. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 65 mil casos. Foram contabilizadas 15 mortes pela doença neste ano e outros 149 óbitos seguem em investigação. Seguimos ao vivo, agora 13 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. E desde o ano passado, as autoridades estão alertando sobre os riscos com relação à dengue. E agora o Brasil vive, de fato, uma explosão de casos. E como informação é a melhor arma diante de uma situação como essa, trazemos a dengue como tema da nossa entrevista de hoje. Vamos falar sobre esse assunto com a biomédica, professora da Escola de Saúde da Unicinos, doutora Melanie Fontes. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece a sua disponibilidade. Doutora, o número de casos de dengue em 2024 mais do que triplicou em relação ao mesmo período de 2023. O que mudou nesse ano? Explica pra gente. Então, a gente sabe que nós temos a reemergência de um sorotipo que não circulava já tem algum tempo no país, que é o dengue 3, e por muitas pessoas estarem suscetíveis a esse sorotipo, é possível que a gente possa ver um maior número de casos e até mesmo surtos maiores nesse ano. Nós temos os fortes períodos de chuva, alternados com as altas temperaturas, que favorecem a proliferação do mosquito. E, na verdade, esse padrão a gente já está vendo, né, um pouco diferente desde o ano passado, em que a gente vê que essas taxas foram altas desde o primeiro semestre até julho, né? E agora a gente viu desde o fim do ano passado um aumento de casos também. Então, é uma série de fatores que vão acabar piorando, né, um pouco essa situação. Bom, para alertar e direcionar quem nos assiste, doutora, quais são os principais sintomas, como identificar e quais os sinais de alerta com relação à dengue hemorrágica, com relação aos casos mais graves?
Então, todos aqueles sintomas relacionados à febre, dor no corpo, articulações, manchas vermelhas no corpo, mal-estar, tudo isso pode estar indicando, né, uma infecção viral e que pode ser por causa da dengue. A piora desses sintomas ou esses sintomas permanecendo por mais tempo, né, mesmo após o início de um tratamento, é importante que sejam avaliados com um profissional especializado, porque pode também trazer riscos para um quadro mais grave, que é a dengue hemorrágica. Então é preciso ficar muito atento a esses sintomas e sempre buscar a prevenção na eliminação dos criadouros do mosquito nas residências. Doutora, vamos falar agora um pouquinho de vacinação, que, como a gente viu na matéria anterior, está prestes a começar. Anunciamos que falta a tradução da bula, que é uma exigência da Anvisa, mas sabemos também que, pela pouca quantidade de imunizantes, grupos e locais estão sendo colocados como prioritários para garantir a proteção dos que mais precisam nesse momento. Eu gostaria, doutora, que você falasse sobre a vacina e sobre as alternativas para a população como um todo se proteger. Então, a gente tem a Qdenga, né, que é essa vacina que foi recentemente aprovada e incorporada no SUS. Ela pode ser tomada por pessoas que tiveram ou não histórico de dengue, mas nesse momento, pela limitação da oferta de doses, a gente vai ter essa aplicação voltada para um público de 10 a 14 anos e em municípios específicos, como tu mesma falou. É importante que a gente entenda que a vacina entra como uma aliada, né? E por conta da limitação das doses para 2024, a gente vai precisar direcionar bem direcionadinho como está sendo feito. Mas com mais doses a gente pode ampliar mais. Mas não temos essa perspectiva ainda para este ano. Então, o que a gente faz? A gente precisa eliminar os criadouros do mosquito, reduzir os riscos da proliferação do vetor. Então, ficar super atento com água parada, com esses locais onde pode armazenar essa água, porque é onde o mosquito costuma se proliferar e trazer o risco da doença, né? E acho que é muito importante avisar também que a gente tem os agentes de combate a endemias que auxiliam nessa prevenção, indo até as residências. Então, caso algum desses agentes bata aí na sua porta, receba eles, porque eles estão aí para nos ajudar a evitar os casos de dengue, que acabam acontecendo muito dentro das casas das residências. Pois é, doutora, a gente precisa se unir contra esse inimigo em comum, que é a dengue. Conversamos com Melanie Fontes, que é professora da Escola de Saúde da Unicinos e biomédica, membro da Rede Análises. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Muito obrigada, fico sempre à disposição. Até mais. Bom, o Estado de São Paulo lançou um mapa online que mostra pontos de atendimento com soro antiveneno de animais peçonhentos. Muito importante nessa época do ano, já que o número de casos aumenta e muito no período quente. No ano passado, a cada hora, em média, 8 pessoas foram picadas por cobras, escorpiões e lagartas em todo o estado de São Paulo. Os dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica, que contabilizou 70.800 acidentes notificados com animais peçonhentos, além de 23 óbitos. Desse total de acidentes, 444 aconteceram na capital. Os municípios com mais registros foram Araçatuba, com 7.340 casos, São José do Rio Preto, com mais de 6.000 casos, e Ribeirão Preto, com mais de 4.000 registros. Para facilitar o atendimento às vítimas desses animais, a Secretaria do Estado de São Paulo lançou uma ferramenta online para a localização e identificação dos 220 pontos de atendimento soroterápico para vítimas de escorpião, aranha, serpente e lagartas. Um mapa interativo fornece as informações necessárias para buscar ajuda em emergências, sobretudo no período quente e chuvoso, época em que esse tipo de acidente mais acontece. Além de facilitar a localização dos pontos de distribuição de soro, o mapa interativo do Centro de Vigilância Epidemiológica busca diminuir o tempo entre o acidente e o tratamento, possibilitando que a vítima seja levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e receba o tratamento adequado em um menor espaço de tempo. As crianças de até 10 anos de idade, por exemplo, precisam receber o soro antiescorpiônico em até 1 hora e 30 minutos após serem picadas por escorpião. Agora são 13 horas e 17 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere. Estados Unidos voltam a aplicar sanções contra a Venezuela. E ainda, China ultrapassa o Japão e se torna o maior país do mundo em exportação de veículos. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa quarta-feira. Os Estados Unidos oficialmente voltaram a aplicar sanções contra a Venezuela, depois que a Suprema Corte do país impediu a candidatura presidencial da líder da oposição, Maria Corina Machado, uma medida que o governo do presidente Nicolás Maduro chamou de chantagem grosseira e indevida. A nova fase da relação entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro durou pouco mais de 3 meses, com o início de uma flexibilização parcial das sanções econômicas decidida em outubro. Foi um gesto de apoio a um acordo para as eleições presidenciais deste ano, assinado entre o governo e a oposição com mediação da Noruega. Os Estados Unidos condicionaram a flexibilização, que incluía a suspensão parcial do embargo ao petróleo, gás e ouro da Venezuela, à libertação de presos políticos e ao estabelecimento de garantias eleitorais, inclusive a habilitação de candidatos. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, anunciou que os Estados Unidos não vão renovar a licença que dá alívio ao setor petroleiro e de gás quando expirar em 18 de abril de 2024, em represália à decisão do tribunal. A ONU informou nesta quarta-feira que a guerra no Sudão levou ao deslocamento de quase 8 milhões de pessoas e pelo menos 13 mil morreram, mas acredita-se que o número real seja muito maior. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, lamentou e pediu ajuda urgente para responder às necessidades no país. Em 21 de dezembro, um porta-voz da ONU afirmou que o conflito havia causado a maior crise de deslocamento do mundo. Desde 15 de abril de 2023, o exército do general Abdel Fattah al-Burhan e as forças de apoio rápido do general Mohamed Hamdan Daglo, ex-número 2 do regime militar, se enfrentam em uma guerra. Já são mais de 13 mil mortos nesses confrontos, de acordo com um balanço muito subestimado da ONG Armed Conflict Location and Event Data Project. Desde abril de 2023, a Etiópia, um dos 6 países vizinhos do Sudão, acolheu mais de 100 mil pessoas que fugiram dos combates, segundo a ONU. Eles se somam aos cerca de 50 mil refugiados sudaneses já presentes no país. Filippo Grandi relatou que, na semana passada, o número de novas chegadas ao Chad ultrapassou os 500 mil desde abril e, no Sudão do Sul, em média, 1.500 pessoas atravessam o país diariamente. A China se tornou o maior exportador mundial de veículos. O país superou o Japão, em grande parte pelos investimentos nos últimos anos em carros elétricos. O Japão exportou 4.420.000 carros em 2023, segundo a JAMA, abaixo dos 4.910.000 exportados pelos chineses, de acordo com a Associação de Fabricantes de Automóveis da China. O governo chinês calculou um número ainda maior, de mais de 5.200.000, o que representa uma alta expressiva de 57% em termos anuais. Mas, ao contrário das montadoras chinesas, as fabricantes japonesas de automóveis, como a Toyota, produzem grandes volumes de carros em outros países. A Toyota confirmou na terça-feira sua posição como a líder mundial do setor em termos de unidades vendidas. Em 2022, a produção de veículos no Japão, excluindo as motocicletas, alcançou 7.840.000 unidades, mas sua produção no exterior atingiu 17 milhões. As empresas japonesas se comprometeram a aumentar sua presença no mercado de carros elétricos. A chinesa BYD superou este mês a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos no mundo, graças em parte ao forte apoio do governo ao setor. Mas o sucesso da China no setor de elétricos deixou suas empresas em uma situação incômoda com as agências reguladoras dos mercados ocidentais, onde enfrentam acusações de práticas anticompetitivas. Vladimir Putin pode ter um adversário nas eleições de 15 a 17 de março. O opositor Boris Nadezhdin apresentou nesta quarta-feira as assinaturas de apoio necessárias para se candidatar. Mais de 100 mil russos apoiaram sua candidatura. Agora, a Comissão Eleitoral Central vai revisar a inscrição e decidir se ele pode concorrer ou não.
Nadezhdin está há 30 anos na política russa, trabalhando como vereador na cidade de Dolgoprudny, nos arredores de Moscou, e servindo por um breve período como legislador na Duma estatal. O ministro do Interior da França informou que o número de espectadores que vão poder assistir à cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que vai acontecer nas margens do Rio Sena no dia 26 de julho, vai ser de cerca de 300 mil pessoas. O número é metade do inicialmente previsto e anunciado pelo governo. Em entrevista a um canal público de televisão, Darmanin afirmou que a ideia é ter 100 mil pessoas nos cais inferiores com entradas pagas e mais 200 mil nos cais superiores com bilhetes gratuitos. Em outubro de 2022, o próprio ministro anunciou no Senado que 600 mil espectadores poderiam assistir à cerimônia de abertura, que pela primeira vez não vai acontecer em um estádio fechado. Apesar da redução, Darmanin afirmou nesta quarta que a cerimônia de abertura segue como estava prevista inicialmente. O comando da polícia de Paris tinha afirmado que ainda faria uma confirmação definitiva de espectadores devido às ameaças de terrorismo. A cerimônia deve acontecer ao longo de 6 quilômetros do Rio Sena, da ponte de Austerlitz à de Jena. Essa edição fica por aqui. E se na edição das 8h30 nós trouxemos no jornal uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Coliseu de Roma, agora vamos encerrar com uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a Necrópole de Gizé, ou como é popularmente conhecida, as Pirâmides de Gizé, no Egito. Ela está localizada no Cairo, capital egípcia, e ao contrário do imaginário popular, as pirâmides estão bem próximas da cidade, não em um deserto isolado. São cerca de 25 quilômetros de distância do centro do Cairo e 9 quilômetros de distância da cidade velha de Gizé, no Rio Nilo. 3 pirâmides compõem essa necrópole, a maior sendo conhecida como a Grande, a Pirâmide de Gizé, mas tendo o nome também de Pirâmide de Quéops. A média possui o nome de Pirâmide de Quéfren e a menor, a menorzinha, a Pirâmide de Miquerinos. Muito legal, não é mesmo? Essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, 1h50, Juliana Dariva chega com mais informações para você. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 8h30. Até lá.